Apesar de ser uma temática que não traz alterações no Orçamento de Estado para 2020, não deixamos passar esta sessão sem relembrar dois aspectos relacionados com o Código Contributivo, mais especificamente o regime dos trabalhadores independentes, sobre os quais julgamos pertinente deixar alguns alertas. O primeiro tem a ver com o início ou reinício de atividade em contabilidade organizada. Os trabalhadores independentes, em início ou reinício de atividade, poderão ter que ficar algum tempo a contribuir com base no apuramento trimestral. Dependendo das situações, como já vamos desenvolver, pode ir de 1 a 2 anos. Portanto, isto não é matéria nova, mas é efetivamente uma situação em que, por vezes, alguns contabilistas, portanto, são apanhados de surpresa com esta situação e empresários, naturalmente, também. E dada a necessidade de aconselharmos, portanto, os nossos clientes ou potenciais clientes em função daquilo que são os cenários que os esperam, quer relativamente à parte fiscal, quer também relativamente à parte da segurança social, que em muitos casos acompanhamos, é importante ter bem presente isto. Estamos a falar de titulares de rendimentos da categoria B que vão ter um lucro tributável. E, como sabemos, as regras de determinação da segurança social para quem tem lucro tributável são diferentes, portanto, e, em condições normais, não implicam a entrega da declaração trimestral, nem estão diretamente ligadas aos rendimentos obtidos. E há, inclusive, portanto, uma norma que estabelece uma base de incidência contributiva mínima em regime de contabilidade organizada, depois de dividir o lucro tributável por 12, de 1,5. Mas a legislação é clara. Esta base de incidência contributiva mínima só se aplica quando, dividindo o lucro tributável que a Segurança Social em outubro de cada ano vai analisar por 12, temos um valor, portanto, agora em 2020, teremos um valor inferior a 658,22 €. Portanto, se o sujeito passivo em 2019 teve, por hipótese, prejuízo fiscal, está no âmbito desta norma. Ele pagará a segurança social em 2021 sobre estes mínimos 658,22 €, portanto, 1,5. Se iniciou a atividade, se reiniciou a atividade, por exemplo, iniciou a atividade em abril de 2019, só em 2020 vai entregar a declaração de IRS com o lucro tributável do primeiro ano de atividade e só em outubro de 2020 a Segurança Social fixa a base de incidência contributiva, portanto, a BIC, e as contribuições para 2001 com base no lucro tributável obtido em 2019. Ao ser enquadrado no regime dos trabalhadores independentes em abril de 2020, portanto, assumindo aqui que, ao estar a iniciar a atividade, usufrui dos primeiros 12 meses de não enquadramento e aproveita para não pagar contribuições, portanto, é enquadrado em 1 de abril de 2020, desde esse mês e até dezembro de 2020, ficará a pagar contribuições que forem apuradas nas declarações trimestrais que terá que entregar. E isto está previsto no decreto regulamentar, diz isso mesmo. Prevê-se expressamente que, enquanto o trabalhador independente, em regime de contabilidade organizada, não tiver um lucro tributável para lhe ser fixada a BIC, em outubro do ano em que a fixação é feita, ele está obrigado a entregar a declaração trimestral. A mesma coisa para os trabalhadores independentes que optem por mudar do regime simplificado de IRS para o regime de contabilidade organizada, bem como os que sejam enquadrados em contabilidade organizada por obrigação. E nestes, há a obrigatoriedade de contribuir com base no apuramento trimestral durante 24 meses. Estamos em março, mês
de possível ainda mudança de regime, vamos assumir que até ao final de março de 2020, um contribuinte muda para a contabilidade organizada. Isto altera alguma coisa de imediato na Segurança Social? Não altera. Só na declaração de IRS a entregar em 2021 terá o lucro tributável de 2020 e só em outubro de 2021, então, a Segurança Social o poderá notificar da BIC a utilizar em 2022, decorrente do lucro tributável deste ano de 2020, que é o primeiro, digamos assim, porque até 2019 esteve no regime simplificado, 2020 é o primeiro ano em que vai ter contabilidade organizada e lucro tributável. Ou seja, o trabalhador independente que em 2019 esteve em regime simplificado de IRS e em 2020 passa para a contabilidade organizada, vai continuar a pagar a Segurança Social com base nos seus rendimentos trimestrais até dezembro de 2021. Tem de, para isso, que entregar a declaração trimestral até outubro desse ano. Claro que, caso seja do seu interesse, pode sempre continuar a optar pelo apuramento trimestral. Mas só com referência a janeiro de 2022 conseguirá pagar contribuições com base no lucro tributável. E isto é um problema sério. O legislador esqueceu-se claramente destas situações. Se alguém inicia atividade em contabilidade organizada, ou se, por opção, sai do regime simplificado e vai para a contabilidade organizada, ou, na situação extrema, está obrigado em 2020 a determinar o seu rendimento da categoria B, de acordo com o regime da contabilidade organizada, porque nos 2 anos anteriores consecutivos ultrapassou 200 mil euros de rendimentos da categoria B, é porque efetivamente está a faturar mais, está a prestar mais serviços, está a fazer mais vendas, os seus rendimentos estão a aumentar. Portanto, e aqui temos um caso de obrigação, mas também podemos ter casos de opção. Portanto, há muito trabalhador independente que, tendo rendimentos inferiores aos 200 mil euros, muda ou inicia a atividade em regime de contabilidade organizada. Porque, devidamente assessorado pelo seu contabilista, fez as contas, fez a previsão, rendimentos que perspectivo ter, gastos que perspectivo ter, um determinado resultado esperado. Compara com a aplicação dos coeficientes do regime simplificado e chega à conclusão que a contabilidade organizada lhe permite otimizar a tributação na medida em que a matéria coletável da categoria B é inferior. Isto colide, nas várias situações que referi, com a eventual otimização da Segurança Social. Porque se estamos perante contribuintes com rendimentos mais elevados, ao estarem obrigados a, num período que pode ir de 1 ano a 2 anos, e 1 ano, já na versão mais otimista, de alguém que começou a atividade em janeiro de 2020 e aproveita para todo este ano de 2020 não contribuir, usufruindo dos primeiros 12 meses de não enquadramento. Mas terá o 2021 obrigatoriamente a contribuir por rendimentos trimestrais. E se estamos a falar de elevados valores de rendimentos, o que se tem constatado é que a muitos trabalhadores independentes, o que ainda de alguma maneira tem valido é a determinação de uma base de incidência contributiva máxima de 12 vezes o IAS. Há pelo menos este travão no Código Contributivo. Por mais elevados que sejam os rendimentos, depois da aplicação dos coeficientes do apuramento trimestral, se eu tiver uma base de incidência mensal superior a 12 vezes o IAS, não me cobram contribuições acima disso. Mas isto representa uma contribuição que, dependendo das taxas, pode ir a 1.127 euros por mês ou a 1.327 euros por mês. Claro, há também uma maior base de incidência. O contribuinte pode ter interesse em contribuir sobre valores mais elevados, ter uma base de incidência maior, ter maiores garantias do ponto de vista e maiores benefícios que isto lhe traz enquanto retorno no futuro. Mas não é seguramente para a maior parte dos empresários a preocupação imediata. Logo,
O que é que isto tem feito? Isto tem tido como consequência que muitos empresários, portanto, não estando devidamente avisados desta situação, acabam depois por ser surpreendidos por valores elevados de segurança social, que nada tem a ver com aquilo que era a sua expectativa. Não é? Há, inclusive, setores de atividade, por exemplo, com elevada faturação, baixas margens, em que grande parte daquilo que é, digamos, o lucro líquido mensal vai para a segurança social. Não é? Basta, por exemplo, pensarmos num revendedor de tabaco, com margens baixas, não é? Mas onde estamos a falar de um volume de faturação substancial. Quer dizer, uma análise que fiz para uma situação destas, mais de metade daquilo que era o lucro bruto do contribuinte no mês ia para a segurança social. É preciso, então, ter muita atenção a isto, e a única forma que atualmente temos de contrariar, portanto, este valor elevado é aconselhar os contribuintes a estabelecerem-se de maneira diferente. Ou seja, é lamentável que o legislador não tenha cautelado esta situação e que, por força de uma norma completamente desajustada em termos de incidência de segurança social nas situações em que acabamos de referir, se obriguem muitos empresários a criar sociedades quando não era esse o seu objetivo. Quando perfeitamente o exercício de uma atividade em nome individual era o mais adequado para aquilo que é a estrutura e a natureza daquele empresário, mas a única forma de fugir, de sair destes valores exorbitantes, em muitos casos, de segurança social mensal, será, efetivamente, constituir uma sociedade e pagar a segurança social sobre o salário que venha a ser definido. Portanto, é uma matéria sobre a qual, inclusive, a própria Ordem dos Contabilistas Certificados tem feito chegar à Segurança Social informações no sentido de que importava a sua revisão, mas o que é verdade é que até hoje, portanto, isto não foi alterado, mantém-se em vigor desta forma, portanto, e daí os alertas que achamos por bem aqui deixar quanto a esta matéria. O outro assunto também pertinente tem a ver com a articulação entre a inclusão na declaração trimestral de rendimentos isentos pelo artigo 9º do Código do IVA e o momento, portanto, em que devemos declarar esses rendimentos. Tendo em conta que, desde 1 de janeiro deste ano, estes titulares de rendimentos isentos pelo artigo 9º passaram a estar obrigados a emitir faturas nos termos do Código do IVA. O porquê da pertinência desta situação? Primeiro, quando as alterações ao Código Contributivo não foi claramente definido, e continua a não estar lá claramente definido, o momento em que o trabalhador independente em apuramento trimestral deve declarar os rendimentos. Se quando emite a fatura, se quando recebeu, depois de alguma turbulência, a Segurança Social, nesta FAQ que aqui transcrevemos, portanto, do manual relativamente ao regime dos trabalhadores independentes que publicaram em 23 de janeiro de 2019, quando se pergunta, um trabalhador independente emite fatura para o cliente em determinado mês, recebe os valores da fatura em mês diferente, momento em que emite o respectivo recibo comprovativo de pagamento, e, tendo em conta que é emitida uma fatura no mês abrangido pela declaração trimestral em curso, deve declarar o valor ou declara apenas no momento declarativo a que corresponde o mês, efetivamente, que recebeu. A Segurança Social responde-nos, e parece-nos perfeitamente coerente, deve declarar os valores na declaração trimestral à data da prestação de serviços, de acordo com a forma como declaram em sede de IRS. Bem, e isto remete-nos para uma outra norma. Aí já nós temos uma orientação clara. O número 6 do artigo 3º do Código do IRS diz-nos que os rendimentos da categoria B ficam sujeitos à tributação desde o momento em que, para efeitos de IVA, seja obrigatória a emissão de fatura ou documento equivalente, ou não sendo obrigatória a sua emissão, desde o momento do pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares, sem prejuízo da aplicação do disposto do artigo 18 do Código do IRC, quando o rendimento é determinado nas regras da contabilidade. Ou seja, tínhamos aqui 3 situações.
Estou obrigado a emitir faturas? Momento da conclusão dos serviços ou da entrega dos bens. Não estou obrigado a emitir faturas porque tinha exclusivamente atividade do artigo 9º. Momento do recebimento. Qualquer tipo de atividade que tenha. Estou em contabilidade organizada. Bom, eu aí, princípio do acréscimo, tenho os rendimentos na 71, na 72 e nas outras contas da classe 7, em função da especialização económica, não há dúvida nenhuma. Só que então, o Decreto-Lei 28/2019 alterou a dispensa de emissão de faturas. Esta norma, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2020, determina que os sujeitos passivos com atividades exclusivamente isentas pelo artigo 9º do Código do IVA, que não sejam pessoas coletivas de direito público, organismos sem finalidade lucrativa e IPSS, passam a estar obrigados a emitir fatura. Ou seja, aquela panóplia de contribuintes que estávamos habituados a ver, por exemplo, na categoria B, com atividades de médicos, paramédicos, enfermeiros, mediadores de seguros, explicadores, músicos ou outros artistas em prestações de serviços efetuadas aos promotores de eventos, exclusivamente isentos pelo artigo 9º, estavam dispensados de emitir fatura. Muitos deles até usavam, porque são trabalhadores independentes, profissionais liberais, alguns até usavam a funcionalidade no portal, mas tinham aqui uma dispensa. E eles, para a IRS, só declaravam este rendimento quando era recebido. Para efeitos de declaração trimestral, só o incluíam no mês em que efetivamente recebiam. Ao mudar esta abordagem em termos de código do IVA e a fatura ser emitida com caráter de obrigatoriedade, para aqueles que já emitiam, ela deixou de ser facultativa, passou a ser obrigatória. Para aqueles que eventualmente não emitiam a fatura, vamos imaginar um médico que estava estabelecido explorando uma clínica, categoria B, mas já tinha uma dimensão maior, tinha uma dimensão mais elevada e não fazia as faturas no portal, tinha lá o seu programa de faturação, ele podia até ao final de 2019, apesar de ter rendimentos da categoria B, estar a emitir nesse programa apenas recibos. Tinha esta possibilidade. Agora, em 2020, ele teve que passar a emitir obrigatoriamente faturas. Então, neste quadrozinho, resumo, que inclusive já constava do manual da formação que a Ordem fez sobre o regime dos trabalhadores independentes em julho do ano passado e que agora aproveitamos para atualizar, procuramos sistematizar isto mesmo. Portanto, em função do enquadramento em IRS do trabalhador independente, conjugando com o seu enquadramento em IVA, claro que estamos a falar apenas de apuramento trimestral, em que momento vamos declarar os rendimentos. E se eu estou com atividade sujeita à IVA e não isenta, liquido IVA, ou estou enquadrado no artigo 53, estou obrigado a emitir fatura como já estava. Sobre isto não há dúvida nenhuma, eu continuo a declarar, como sempre fiz até agora, os rendimentos na data, no mês, em que, para efeitos de IVA, é obrigatória a emissão de fatura, ou seja, a data da venda dos bens ou a conclusão dos serviços. E isto corresponde à data, mês, ano, em que declaro também estes rendimentos para IRS. Ou seja, eu se concluí um serviço em 28 de dezembro e emiti a fatura em 2 de janeiro, porque a prerrogativa dos 5 dias úteis para emitir a fatura nos termos do Código do IVA me permite fazer, eu tenho aqui esta situação que todos os anos se coloca, todos os anos vemos perguntas sobre isto colocadas. A fatura é de 2 de janeiro de 2020, data de conclusão do serviço, 28 de dezembro de 2019. Este rendimento vai ao anexo B de 2019, vai à declaração trimestral entregue em janeiro, já deve ter sido declarado, e para efeitos de IVA, aquele valor vai no primeiro trimestre de 2020. Ora, nos exclusivamente isentos pelo artigo 9º, que desde 1 de janeiro deste ano passaram a estar obrigados a emitir faturas, então a partir da declaração de abril de 2020,
devem também declarar o rendimento na declaração trimestral da Segurança Social na data, mês, em que para efeitos de IVA é obrigatória a emissão da fatura, ou seja, a data da venda dos bens ou da conclusão dos serviços. Ou seja, atualmente, atividades exclusivamente isenta pelo artigo 9º declara os rendimentos para a Segurança Social em função da regra que já existia para os outros e não em função da data do recebimento. Depois, isto aqui podem-se levantar algumas questões. Mais uma vez, a Segurança Social nada disse até ao momento sobre isto, mas procuramos fazer aqui a leitura que nos parece coerente com esta transição. Ou seja, já passou, mas até à declaração de janeiro de 2020, já passou para quem entregou, porque depois vai haver uma série de gente que vai perceber que tem uma declaração de janeiro por entregar e restará-lhe ainda uma porta aberta em janeiro de 2021 para corrigir / entregar o que estiver por entregar do ano anterior. Aqui, parece-nos que deveria ser a data ou mês em que ocorre o recebimento do rendimento ou a sua colocação à disposição dos seus titulares. Estamos a falar de valores que dizem respeito ao ano anterior, não é? E ao qual nos parece sensato, coerente, que seja aplicada a regra que estava em vigor. Portanto, ou seja, os valores faturados até 31 de dezembro de 2019 e ainda não recebidos até essa data, que não foram incluídos na declaração de janeiro de 2020, deverão, em nossa opinião, ser incluídos nas declarações seguintes à medida que forem recebidos. Devendo claramente aplicar-se a regra de declaração em função da data em que, para efeitos de IVA, é obrigatória a emissão da fatura, a todos os rendimentos faturados desde 1 de janeiro de 2020, porque concluiu-se a prestação de serviços, porque foi feita a entrega dos bens. Só então relembrar que se estivermos em contabilidade organizada, e acabamos de falar nessas situações, contribuintes categoria B, em contabilidade organizada, mas que ainda não estão a pagar contribuições em função do lucro tributável, porque ainda não o têm. Ou, só relembrar, aqueles que, tendo, também exerceram a opção, que pode ser feita anualmente em novembro de cada ano, de, apesar de terem lucro tributável, preferem pagar, veem alguma vantagem nisso, em função do apuramento trimestral. Bom, aqui estas questões não se colocam. Se eles têm uma contabilidade organizada, eles estão então, como ainda há pouco referi, a registar os rendimentos e os gastos, portanto, tendo em conta o princípio do acréscimo, periodização económica. Portanto, se eu tenho os meus rendimentos imputados a cada período em função disto, não tenho problema nenhum. Portanto, eu declaro na declaração trimestral da Segurança Social, em cada mês, os rendimentos que, em respeito por este princípio de periodização económica, registrei nas minhas contas da classe 7 e que devam ser incluídos na declaração trimestral da Segurança Social em cada um dos respectivos meses. Muito mais poderíamos acrescentar sobre o Código Contributivo, sobre o regime dos trabalhadores independentes, onde inclusive alguns outros aspectos continuam a merecer revisão, nomeadamente continua a não se compreender porque é que eu não posso entregar fora de prazo uma declaração trimestral, porque é que a Segurança Social impede o pagamento de contribuições voluntárias a alguém que chega agora ao mês de abril e se esquece de entregar a declaração com o rendimento de janeiro, fevereiro e março e lhe vai cobrar apenas 20 euros por mês, diferindo esta entrega para janeiro de 2021 para só depois cobrar as contribuições. Portanto, somos do entendimento que era perfeitamente sensato, até porque o Código Contributivo não impede em lado nenhum a entrega de declarações trimestrais fora de prazo. Há uma coima, ok, cobre-se a coima, mas a isso já estamos habituados também nas declarações fiscais. Há um incumprimento, mas não passa para a cabeça de ninguém, do ponto de vista fiscal, dizer não entregaste a declaração de IRC dentro do prazo, agora não podes entregar. Portanto, criamos aqui um prazo noutra altura qualquer. Portanto, este devia ser um entendimento prático relativamente à declaração trimestral e enquanto houver tempo de pagar dentro do prazo contribuições daquele trimestre, seria perfeitamente legítimo que o trabalhador independente pudesse entregar a declaração trimestral. É este apenas mais um dos aspectos que merece revisão neste regime contributivo dos trabalhadores independentes, mas ficamos por aqui.
portanto, neste módulo que dedicamos ao Código Contributivo.